Será que problemas financeiros ou alguma enfermidade, problema no casamento, problema de comportamento, problema emocional pode ser uma maldição hereditária? Será que isso é porque alguém da família, seja o pai, seja o avô, lançou uma palavra de maldição? Ou será que é algum espírito que acompanhava alguém da família, passou de pai para filho e isso chegou até esta pessoa? Maldições hereditárias de fato existem? E se de fato existe uma maldição hereditária, como ser liberto, como resolver este problema na nossa vida? Se você quer conhecer um pouquinho mais desse assunto, não pule esse vídeo, fica aqui comigo até o final porque vai valer a pena. E antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom, não é de hoje que este assunto surgiu no meio cristão, no meio evangélico, onde se tem poder nas palavras de um pai, ou de uma mãe, ou de alguém da família, para trazer uma corrente de maldição na vida de outra pessoa. Como, por exemplo, um problema financeiro. Se eu tenho um problema financeiro, isso pode ser uma maldição hereditária, um espírito que estava deixando o meu pai pobre e esse espírito passou para mim e é preciso repreender esse espírito da pobreza ou esse espírito da miséria que está acompanhando a minha família. E geralmente quem acredita nessa doutrina da maldição hereditária sempre vai ter assim uma expressão que é preciso repreender o espírito da enfermidade, o espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito da pobreza, o espírito da tristeza e por aí vai. Se resume que muitos problemas é preciso uma libertação, é preciso passar um processo de libertação e geralmente esse processo de libertação inclui-se como se fosse um ritual de voltar ao passado, voltar a um ancestral, alguém que cometeu um pecado ou lançou uma palavra de maldição, e é preciso pedir a Deus que perdoe o pecado de alguém que talvez já morreu, da minha família, para que essa maldição seja quebrada. Segundo os adeptos dessa teoria de maldições hereditárias, a maldição hereditária foi uma autorização que a pessoa deu, através das suas palavras, deu ao inimigo das nossas almas, ao capiroto, para trazer o mal a outra pessoa. E essas pessoas acreditam fielmente que as palavras têm poder. Antes de mais nada, se você está chegando aqui no canal e você gosta de todo tipo de assunto sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre curiosidades que vão ajudar você a entender mais sobre o cristianismo, sobre os fatos atuais, opinião sobre os dias atuais, eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, porque com certeza você será muito ajudado aqui com os conteúdos que nós trazemos aqui. Combinado assim? Posso contar com a sua inscrição? Então vamos lá. Eu preciso deixar bem claro que a minha intenção aqui não é criar uma polêmica, não é criticar quem acredita nesta teoria, respeito muito quem acredita, mas uma coisa que a gente aprende, isso se aprende em escola de obreiros, isso se aprende em um mini curso de teologia sobre interpretação da Bíblia, que não se pode criar uma doutrina baseada em um texto sem contexto. Muito menos eu não posso criar uma doutrina baseada em apenas um fato bíblico, eu não ter base, eu não ter contexto, eu não ter provas bíblicas para criar certa teoria. Por isso, quando a Bíblia fala que as palavras têm poder para incendiar uma floresta, isso não tem nada a ver com uma autorização que a gente está dando a um inimigo para agir na vida de outra pessoa só porque eu estou falando que vai acontecer tal coisa. Não tem base bíblica nenhuma. Quando a Bíblia fala sobre o poder das palavras do homem, isso está ligado a incentivo. Eu consigo ter poder na palavra, eu consigo ter poder nas minhas palavras para incentivar alguém a tomar uma decisão. Eu tenho poder para incentivar a pessoa a ficar alegre, ficar feliz, contar ali uma história, motivar essa pessoa que está triste, ou o contrário, eu tenho poder nas palavras para entristecer as pessoas. Eu posso, da forma que eu dar um bom dia para uma pessoa, dependendo da forma que eu falar com essa pessoa, eu tenho uma capacidade de gerar algum tipo de comportamento, ativar algum tipo de emoção na vida de outra pessoa, isso através das palavras. O único que tem poder na palavra para abençoar ou para amaldiçoar é o próprio Deus. É a palavra de Deus que tem poder. E todo esse argumento de maldição hereditária é construído de uma forma teórica, como se fosse assim: depois disso aconteceu tal coisa. Depois que alguém ativou esta expressão, esta frase, ativou o mundo espiritual para liberar ou autorizar uma ação maligna.
Como por exemplo, o carro quebrou porque eu saí de casa falando que o carro ia quebrar. O filho se tornou um marginal porque quando ele era criança eu dizia que ele não ia valer nada ou que ele não valia nada e que ele nunca ia chegar em lugar nenhum. O casamento acabou porque o tempo todo eu fiquei dizendo que o casamento ia acabar. Ou seja, eu tenho poder nas palavras para ativar o futuro que eu desejo para mim ou para a vida de outra pessoa, que é algo mais grave ainda de acreditar, como se eu pudesse declarar, determinar o que vai acontecer na vida de outras pessoas, isso simplesmente pelo poder das minhas palavras. Me desculpe, mas isso é menosprezar, é minimizar o poder de Deus, porque se Deus tem um plano na minha vida, se Deus tem um plano na sua vida, é impossível alguém conseguir impedir através do poder das palavras que ela vai liberar contra a nossa vida. Inclusive Jó disse: bem sei que tudo pode. Estava falando do eterno, do soberano. Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Ou seja, tem algum plano de Deus que pode ser interrompido por causa do homem que falou, ativou alguma coisa no mundo espiritual e impediu o plano de Deus? É totalmente incoerente e antibíblico. Então logo surge uma teoria que se eu tomei café e depois que eu tomei café eu tenho dor de cabeça, ou seja, se eu tenho uma dor de cabeça depois que eu tomei café, logo a dor de cabeça é porque eu tomei o café. Se eu passei debaixo de uma escada e sofri um acidente, logo o acidente foi porque eu passei debaixo da escada. Se eu vi um gato preto e logo depois eu sofri um acidente, eu tropecei e quebrei a perna, logo e o acidente foi causado porque eu vi o gato preto. Inclusive há uma fábula de Rubens Alves que havia um agricultor que quando ele via o sol nascendo depois do galo cantar, logo ele entendia que o sol só nascia porque o galo cantava. Um certo dia o galo morreu e ele achou que o sol não ia nascer, mas estava lá mesmo com o galo morto. E como o sol nasceu normalmente, sem o canto do galo, ele entendeu que o sol nascia porque de fato estava ali para nascer. Que o sol não nascia porque o galo cantava. E a gente pode citar aqui tantas provas que essa teoria ela não é bíblica e muito menos coerente com a vida. Você vai conhecer muita gente na vida que o pai era uma coisa, o filho não se tornou aquilo que o pai disse que o filho ia tornar, ou porque o pai é alcoólatra, que o filho tem que ser alcoólatra. Por que que isso é um problema? Porque isso é muito sério e às vezes até perigoso para a vida das pessoas acreditar nessa teoria. Porque tudo vai sempre puxar a culpa para outra pessoa. A pessoa nunca vai aceitar a culpa ou nunca vai reconhecer os seus próprios erros. Como por exemplo, se a pessoa é alcoólatra, porque o meu pai era, porque o meu avô era, a culpa é sempre de alguém que veio antes, sempre de outra pessoa, é porque alguém falou, é porque tal pessoa falou isso, é porque minha mãe falava isso, é porque o meu pai falava isso. Quantas pessoas, eu conheço tantas pessoas hoje que são bem-sucedidas, são empresários, são pessoas que têm dinheiro, têm poder aquisitivo e o pai não tinha. Não é porque o pai era pobre, porque havia uma maldição hereditária, porque havia um espírito de pobreza no pai e passou para o filho. Eu não tenho como citar aqui todos os textos que usam para dar base a esta teoria, mas um deles, que é muito conhecido, é o que está em Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 5 ao versículo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: não te prostrarás diante deles, ou seja, diante de imagens, esculturas, né? Não, aqui está falando de idolatria. Você vê, já começa a ver que o texto não tem nada a ver com maldição hereditária, porque o pai, o avô, a avó liberou uma palavra, ativou ou deu autoridade, deu permissão ao inimigo para trazer uma maldição sobre o filho e alcançar filhos e filhos. Tem nada a ver. O texto está dizendo sobre idolatria. Olha o que o texto diz: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha o que o texto diz: mas trato com bondade até 1000 gerações. Parece que leem só a parte da maldição, né? Não lê a parte da bênção de Deus, que pode alcançar 1000 gerações depois, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus estava falando aqui nesse texto? Estava falando do pecado da idolatria, somente esse pecado, idolatria. Não está falando da mentira, não está falando do engano, não está falando de prostituição, adultério, de vícios, nada. Está falando de idolatria. Está falando somente da palavra, está citando apenas a questão idolatria. E quem no Antigo Testamento cometia esse tipo de pecado,
Deus alcançava até a quarta geração. Somente até a quarta. Chegava na quarta geração, até ali a maldição alcançava e era encerrado. Não passava para a quinta geração. E o texto continua dizendo, isso só aconteceria na vida de quem desprezava a Deus. E o texto continua dizendo, mas a bênção alcançará até 1000 gerações aos que amam e guardam os meus mandamentos. Inclusive, a pessoa consegue acreditar mais na maldição, uma suposta maldição, porque não sei quem pecou, porque o vô liberou uma palavra negativa, e não consegue acreditar, parece que não crê nesta bênção que está no texto, no mesmo texto que usam para dar base a essa teoria sem contexto nenhum. E a impressão que dá é que essas pessoas não acreditam nesta bênção que pode alcançar até 1000 gerações. E olha o que é que diz em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 até o versículo 28. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês uma bênção, estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos, diz o Senhor seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Vocês estão vendo? O contexto da questão maldição aqui era Deus amaldiçoando até a quarta geração por causa do pecado daqueles que desprezavam a Deus para idolatrar outros deuses, se prostrar diante de imagens, de esculturas de outros deuses falsos, que não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então você vê que não tem nada a ver o texto, está falando de outra coisa, é outro contexto, e inclusive não se usa Antigo Testamento, um texto isolado, para criar uma doutrina nesta atualidade, quando no Novo Testamento temos o sangue vertido na cruz do Calvário, que quebra todo tipo de maldição. Quando você crê neste sangue, quando você se arrepende dos seus pecados, toda maldição é quebrada sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos nova criatura e o passado se foi, é apagado. Inclusive, essa teoria ela não é de hoje, não é só nas igrejas neopentecostais. Isso já na antiguidade as pessoas acreditavam nessa tal de maldição hereditária, porque o pai pecou e vinha uma enfermidade para o filho. Inclusive, gente, isso é tão grave que isso chega até próximo da doutrina espírita. Deus deixou um aviso para o seu povo que estava acreditando nessa questão de maldição hereditária. Ele vai usar o profeta Ezequiel no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai dizer assim: esta palavra do Senhor veio a mim, que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se apodrecem? Juro pela minha vida, palavra do soberano. E o profeta continua dizendo, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Ou seja, por que Deus advertiu o seu povo que estava acreditando nessa teoria de que o pecado do pai alcançaria o filho? Ou seja, o filho nascer com algum problema, uma doença, uma enfermidade, uma maldição por causa do pecado do pai. Sendo que ele mesmo diz no contexto aqui desse versículo que quem comete o pecado é que deve morrer. Ou seja, quem peca deve viver as próprias consequências. Não é se eu peco, o filho é que vai ter consequências do meu próprio pecado. E o texto diz mais: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Quem comete o pecado é que deve pagar pelo que está fazendo, é claro, se não houver arrependimento. Maldição vem na vida da pessoa se ela não corrigir a sua vida. Não é outra pessoa que pecou que traz maldição para outra pessoa que não tem nada a ver com o pecado dessa outra pessoa. Cuidado com esses rituais de libertação, cuidado com esses rituais que não passam de rituais emocionalistas que vão trazer confusão para sua cabeça, e isso é uma heresia. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto. Conheça a verdade e essa verdade te libertará. No Novo Testamento, Jesus nunca disse que nós deveríamos voltar, que nós deveríamos fazer uma regressão, que nós deveríamos orar pelo ancestral, pelo vô, pela avó, tentar voltar lá no passado e encontrar o pecado de alguém que às vezes nem está vivo. Em nenhum momento da Bíblia Jesus ensinou esse tipo de situação. E não saia do vídeo ainda, porque eu já estou concluindo. Antes de você sair, eu quero pedir para você ajudar a gente aqui no canal. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de aprender, gosta de aprimorar o conhecimento, vale a pena você assistir esse tipo de vídeo? Se para você vale a pena, deixa um like como sinal que você quer apoiar
esse trabalho que nós estamos realizando aqui no YouTube. Assim, eu vou entender que esse conteúdo está sendo bom para você, importante para você, e nós com certeza vamos continuar fazendo aqui vídeos com muito carinho e dedicação para abençoar a sua vida. Combinado? Posso contar com o seu joinha? E também não deixe de comentar o que você acha, a sua opinião. E para a gente já caminhar para o final desse vídeo, o que muita gente não entende quando confunde questão maldição, consequências, problemas na vida, como já disse, muitos problemas, comportamento, problema financeiro, muita coisa às vezes é cultura, é DNA, é genética. É uma coisa que pode passar pelo DNA da pessoa e não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com espírito mal que acompanha a família, não tem nada a ver com alguém que ativou pelo poder das palavras, isso não tem nada a ver. A única maldição que existe no homem, a maldição que está no mundo, ela começou lá no Éden. Aí sim, é uma maldição que vem do Éden. E como é que se resolve esse problema? Como é que se liberta dessas maldições? Como é que a gente pode viver as bênçãos do Senhor? Como é que a gente pode viver as promessas de Deus sem nenhum impedimento? O que a gente precisa fazer é crer em Jesus como Senhor e Salvador. É crer no sacrifício de Jesus que veio para tirar toda a maldição que vem do Éden, que veio para corrigir o erro de Adão. Inclusive, na Bíblia, Jesus é conhecido como o último Adão. O primeiro Adão caiu, pecou, errou, falhou, mentiu, culpou a esposa. O primeiro Adão se escondeu, o primeiro Adão mentiu, mas Jesus, como último Adão, ele veio para ser o caminho, a verdade, a vida. Ele não culpou a ninguém, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, as nossas transgressões. Ele se apresentou, ele se prontificou diante do Pai como sacrifício vicário, sacrifício perfeito. Se eu creio em algum tipo de ritual pós-conversão verdadeira, se eu sou necessitado de campanhas de libertação, no sentido de que tenho que fazer sacrifícios, fazer rituais, fazer processos de campanhas para quebrar maldições hereditárias, me desculpem, se eu fizer isso, eu estou minimizando, eu estou desprezando, eu estou diminuindo o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, que foi perfeito, vicário, que quebrou todo tipo de maldição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele se fez maldito para nos libertar, para nos livrar de todo tipo de maldição que havia na nossa vida e que talvez estava nos rodeando, não porque o meu pai pecou, porque alguém liberou uma palavra, ou porque alguém disse que eu ia ser isso, ser aquilo, não. Hoje eu não sou o que disseram, eu não estou onde disseram, eu não faço porque falaram, porque liberaram palavras. Nós precisamos acreditar que nós estamos no centro da vontade de Deus. O que você vive hoje, o que você tem hoje, o que você é hoje, o que você se tornou, se você é crente, se você é um verdadeiro cristão, se você está em Cristo, se você obedece à palavra de Deus, você está dentro do propósito de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você achou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um beijo no coração. Tchau, tchau.